Em Atos capítulo 3, dos versículos 1 a 10, diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentando à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Versículo 11: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Amém. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, nós pedimos que o Senhor venha falar conosco nessa noite, Pai, venha falar aos nossos corações. Nós queremos ouvir uma palavra vinda do coração do Senhor, Deus. Nós viemos neste lugar, nesta noite, sedentos por ouvirmos o Senhor, sedentos por ter as nossas vidas transformadas pelo Senhor, sedentos por sermos tocados pelo Senhor. Deus, nesta noite fala conosco, Pai. Espírito Santo de Deus, eu peço nesta noite, Pai, me dá a tua mente, me empresta a tua inteligência por um momento, me ajuda a comunicar esta palavra da forma que o Senhor quer que eu comunique, Pai. Que a tua unção esteja neste lugar para nos ensinar, Deus, para nos trazer revelação da tua palavra, que a gente não saia deste lugar apenas conhecendo um pouco mais da Bíblia, mas que a gente saia deste lugar com as nossas vidas transformadas, Pai. Esta é a nossa oração e o nosso pedido nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Diga amém. A Bíblia aqui vai falar sobre um encontro que um homem que era coxo, um homem que não andava desde quando ele nasceu. A Bíblia vai falar que ele é coxo desde quando ele nasceu. No ventre da sua mãe ele nasce e ele era coxo, não andava. E aquele homem está por muitos anos sentado na porta do templo, sentado naquela porta chamada Formosa. Aqui a Bíblia vai nos contar desse encontro entre estes dois homens de Deus e este homem que está sentado ali na porta. E algumas lições nós temos não apenas do homem coxo, não apenas daquele homem que estava sentado naquela porta por tanto tempo, precisando de um toque, precisando de uma cura, precisando de transformação na sua vida, mas também nós temos lições que Deus quer nos ensinar também na vida dos dois homens que falaram algumas coisas para aquele homem. A vida daquele homem foi transformada. Interessante que aquele homem era um homem que ficou na porta. Se você olhar no capítulo 4, no versículo 20 ou 22, vai falar que há mais de 40 anos ele estava ali sentado naquela porta. Todos os dias alguém carregava aquele homem, colocava aquele homem na porta, naquela porta chamada Formosa, a porta do templo. E aquele homem passava o dia ali naquela porta sentado, esperando que alguém ajudasse ele. Porque a situação no contexto que aquele homem ele vivia era uma situação muito complicada. Não é como nos dias de hoje, mesmo sendo difícil, né, você ter uma deficiência nos dias de hoje, mas lá atrás era muito pior. Na verdade, lá atrás aquelas pessoas eram desprezadas, elas eram desvalorizadas, as pessoas não queriam, até os familiares não queriam saber muito daquelas pessoas. Aquelas pessoas eram jogadas, muitas viravam até mendigos, viviam nas ruas pedindo esmola, porque não tinha uma oportunidade de trabalho, não tinha mais nada da vida daquelas pessoas que elas pudessem fazer. Então elas ficavam nas ruas, elas ficavam tentando a ajuda de alguém, elas ficavam pedindo esmolas, vivendo aquela situação. E a Bíblia aqui vai nos dizer que aquele homem está anos, mais de 40 anos. Olha só, eu tenho 30 anos de idade, mais tempo do que eu vivo. Aquele homem
Todos os dias, diariamente, ele sentava ali na porta do templo, ele ficava ali na porta do templo, tentando chamar a atenção das pessoas, tentando falar com as pessoas, pedindo esmolas, pedindo ajuda. As pessoas olhavam talvez com compaixão, talvez depois de terem estado numa reunião tão abençoada, talvez saíam com seus corações mais moles, com seus corações com mais compaixão, e talvez ajudavam aquele homem está ali, naquela situação difícil, naquela situação, naquele tempo que ele vivia, um homem desprezado, mais de 40 anos. Mas me chama a atenção algo aqui, sabe o que é aquele homem? A Bíblia vai dizer aqui que ele estava na porta. Aquele homem, ele não entrava no templo, aquele homem, ele estava na porta. Mas com certeza na porta ele via as pessoas entrando, ele via as pessoas saindo. Ele conseguia ouvir o que acontecia dentro do templo. Ele conseguia talvez ouvir os cânticos, a alegria, a festa que havia lá dentro. Ele conseguia ouvir os ensinamentos, ele conseguia ouvir as leis que eram citadas. Ele conseguia ouvir, ele conseguia ver as pessoas entrando, talvez algumas vezes cabisbaixa, talvez algumas vezes entrando com o seu coração partido. Ele percebia, porque ele estava ali há mais de 40 anos, com certeza ele reparava nas pessoas, talvez ele já até conhecia pelo nome as pessoas. O fulano de tal chegou para a reunião, o fulano de tal chegou. Ele talvez sabia do humor, ele sabia, puxa, esse não está bem hoje, porque ele estava ali há tanto tempo sentado no mesmo lugar, reparando no que estava acontecendo, reparando nas pessoas entrando e saindo. Porém a Bíblia vai nos dizer que ele não entra, a Bíblia vai nos dizer que ele ficava na porta. Ele não colocava os seus pés para dentro, e talvez as pessoas que levavam ele até ali não carregavam ele para dentro. Ele ficava da porta para fora, mas mesmo estando ali da porta para fora, ele sabia o que estava acontecendo ali dentro, ele conseguia ouvir o que estava ali dentro. E talvez na sua mente, talvez na sua cabeça, ele não se sentia digno, porque ele olhava para as pessoas saindo alegres, ele olhava para a vida das pessoas mudando, ele via que Deus estava fazendo uma obra na vida de algumas pessoas, ele via Deus restaurando a sorte de algumas pessoas, ele via Deus mudando a história de algumas pessoas, mas ele estava à porta, ele não conseguia entrar, ele não conseguia receber, ele não conseguia fazer parte. Ele ouvia tudo, ele via tudo, mas parece que ele era desprezado. Parece que talvez, será que Deus se importa menos comigo? Será que fora da porta, será que neste lugar Deus não pode me encontrar? Com certeza aquele homem com a sua cabeça baixada, com o seu coração abatido e triste, pensando, Deus não tem nada comigo, Deus nunca vai mudar a minha história, Deus nunca vai fazer uma obra na minha vida. Deus mudou a vida daquele, Deus tem mudado a vida deste. Eu tenho visto como este tem entrado e como ele tem saído. Eu tenho percebido que algumas mudanças têm acontecido na vida de algumas pessoas, mas na minha vida parece que nada acontece. Deixa eu te dizer alguma coisa, muitas vezes muitos de nós, mesmo estando dentro da igreja, nos sentimos à porta. Parece que estamos na porta, parece que nós ouvimos, a gente vê tudo o que está acontecendo, a gente vê que pessoas são abençoadas, a gente percebe que Deus está transformando a vida de alguns, a gente vê que Deus está mudando a história de algumas pessoas, mas algumas vezes parece que Deus não está fazendo nada na nossa vida, parece que Deus não se importa conosco. Estamos na porta, estamos ouvindo o que está sendo pregado, estamos aprendendo. Aquele homem com certeza sabia das escrituras, porque há mais de 40 anos ele ouvia. A Bíblia vai dizer que diariamente ele era levado à porta do templo, todos os dias. Ele era mais crente que todo mundo, porque todos os dias ele estava lá ouvindo, todos os dias ele estava ali sentado pedindo esmolas, e uma mensagem estava sendo falada, um cântico estava sendo entoado, e ele estava ali ouvindo. Talvez o seu coração, aquela palavra enchia o seu coração, mas talvez ele pensasse, puxa, eu não posso entrar, eu sou excluído, eu sei o que acontece, mas para mim não tem, Deus não se importa comigo. E muitas vezes nós estamos aqui e nos sentimos assim, à porta. Parece que Deus faz na vida do irmão, parece que Deus move na vida do irmão, parece que nós ouvimos a palavra, nós sabemos das promessas. Gui, eu sei das promessas, eu sei que Deus pode mudar a minha vida, eu sei que Deus pode mudar a minha história, eu sei que Deus pode transformar a minha casa, eu sei que Deus pode mudar o meu destino, mas Gui, parece que nada acontece comigo. Eu tenho visto
tenho ouvido falar, eu tenho visto a alegria dos irmãos, mas eu não consigo ter alegria. Parece que Deus não está se importando comigo. Muitas vezes estamos neste lugar, muitas vezes estamos ouvindo, muitas vezes estamos vendo o que está acontecendo, mas parece que nada acontece nas nossas vidas. Quantos já se sentiram assim? Parece que estamos à porta. Aquele homem estava à porta todos os dias, mas a bênção parecia que não era para ele. O milagre parecia que não era para ele. A transformação parecia que não era para ele. Com certeza ele se sentia ali desprezado, esquecido por Deus. Mas um dia, mais um dia, como todos os outros dias, mais um dia aos olhos dele, mas não aos olhos do Criador. Mais um dia comum para ele, que talvez se ele não tivesse levantado de sua cama, talvez se os seus amigos, familiares não tivessem levado até ali, mais um dia, mas na agenda de Deus não era mais um dia. Na agenda de Deus, Deus tinha um encontro marcado com aquele homem. Para aquele homem era mais um dia. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez na sua vida, talvez você chegou nessa noite nesse lugar e você está pensando, mais um dia que eu vou ouvir uma palavra e vou embora, mas a minha situação continua da mesma forma, a minha vida não muda, a minha família não muda, eu não recebo o meu milagre. Talvez na tua agenda esteja lá, mais um dia. Talvez você se levantou nessa manhã e os problemas não mudaram. Talvez você se sente empacado no mesmo lugar, parece que nada está acontecendo. Mais um dia, mas não para Deus. Quem sabe hoje não é o dia de Deus na sua vida? Quem sabe hoje não é o dia do seu milagre? Quem sabe hoje não é o dia da sua transformação? Quem sabe na agenda de Deus o seu nome não estava escrito lá naquela noite, no dia tal, na Bíblia Cada Paz, naquela noite eu vou tocar, eu vou curar, eu vou libertar, eu vou mudar a história. Mais um dia aquele homem está ali, pedindo esmolas. Parecia um dia comum como todos os outros. Mas dois homens, na hora nona, às 3 horas da tarde, o dia começava às 6 da manhã, às 3 horas da tarde, na nona hora do dia, às 3 horas da tarde, João e Pedro estão indo ao templo orar. E sabe o que me chama atenção neste texto? Porque aquele homem, a Bíblia vai nos dizer que aquele homem está ali há mais de 40 anos. Com certeza os discípulos, com certeza todas as pessoas já conheciam aquele homem, já haviam visto aquele homem, mas de alguma forma, agora João e Pedro estão indo orar na nona hora, às 3 horas da tarde do dia, eles estão indo ao templo orar. Mas Deus sabe lá, porque naquele dia eles olham para aquele homem e olham de forma diferente. A minha explicação para isso, porque isso acontece no capítulo 3 de Atos, a minha explicação para por eles terem parado ali para falar com aquele homem, é porque no capítulo 2 de Atos tem um acontecimento que é marcante na vida da igreja, marcante para as nossas vidas, que é o Pentecoste, aonde o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo encheu aquelas pessoas que estavam reunidas dentro de uma casa. Eles foram cheios com o Espírito Santo de Deus, eles foram batizados, eles falavam em línguas, as pessoas achavam que eles estavam loucos, embriagados, mas ali eles foram empoderados pelo Espírito Santo de Deus. Ali o Espírito Santo de Deus encheu a vida deles, e a vida daquelas pessoas nunca mais foram as mesmas. Se você olhar no final dos evangelhos, você vê Jesus sendo crucificado, você vê os discípulos fugindo, você vê as pessoas com medo. Agora o Espírito Santo de Deus desce, agora o Espírito Santo de Deus capacita, agora o Espírito Santo de Deus encoraja. Agora estes homens fugitivos com medo, quando eles recebem o Espírito Santo de Deus, eles se levantam. Pedro se levanta, começa a confrontar as pessoas e começa a pregar. Pessoas começam a se converter. Eles estão indo para a oração, porque quem é cheio do Espírito Santo de Deus tem o desejo de orar, e eles estão indo para a oração. Agora eles não eram mais os mesmos homens. Eles viram aquele
aquele homem como talvez tinham visto muitas vezes antes, mas agora eles veem com outros olhos. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, você não enxerga mais da mesma forma que você enxergava antes. Você recebe novos olhos, você recebe novos sentimentos. Quando o Espírito Santo de Deus enche o seu coração, você não anda mais da mesma forma, você anda de forma diferente. Aqueles homens passavam ali sempre, aqueles homens conheciam aquele homem, mas neste dia eles estão cheios com o Espírito Santo de Deus, e quando eles veem aquele homem ali sentado, eles chegam perto daquele homem. Aquele homem estende as suas mãos e pede uma esmola. Aí Pedro diz para ele: olha para mim, levante os seus olhos. Perceba que aquele homem não tinha nem coragem de levantar os seus olhos. Tamanha tristeza, tamanha falta de esperança que aquele homem vivia. Ele pedia esmolas, porque senão Pedro não teria dito: levante os seus olhos, olhe para mim. Aquele homem talvez pedindo esmolas, dizendo: me ajude, me entregue uma esmola, eu estou aqui, não tenho esperança, não tenho chance, eu não tenho nada. Esse povo está sendo abençoado, o povo do templo, vocês estão indo na oração, vocês vão ser abençoados, mas eu estou aqui, me dê alguma ajuda. Pedro está diante dele e diz: levante os seus olhos. E tem uma mensagem aqui para mim e para você. Muitas vezes estamos em momentos difíceis das nossas vidas e a gente fica olhando para o chão, a gente fica olhando para baixo, a gente não tem coragem de levantar a nossa cabeça, a gente não tem coragem de olhar para frente, porque nada vai mudar na nossa vida. Mas em muitos lugares na Bíblia você vai ver Deus mandando as pessoas olharem. Abraão, olhe para cima, olhe para as estrelas. Olha, talvez você seja difícil de acreditar naquilo que eu vou fazer, mas deixa eu te dizer: olha para cima, levante os teus olhos, há esperança, eu estou com você, e se eu estou com você, eu vou fazer aquilo que eu tenho para fazer na sua vida. Pedro olha para aquele homem e diz: levanta os seus olhos, olha para mim. E muitas vezes, diante de circunstâncias e situações difíceis nas nossas vidas, é isso que nós fazemos. A gente se afunda no nosso buraco, a gente se afunda na nossa lama, e é difícil demais acreditar que Deus pode nos resgatar daquele lugar. É difícil demais acreditarmos que Deus pode fazer alguma coisa em nossas vidas naquele lugar. Levante os seus olhos, Deus pode, Deus quer, quando menos você imaginar, quando menos você esperar, seja através da vida de alguém, seja através de uma palavra, seja através do seu quarto de oração. Quando Deus quiser fazer na sua vida, Ele vai fazer. Coloque os seus olhos em Jesus, não coloque os seus olhos no problema, não fique de cabeça baixa. Se você conhece as promessas, se você conhece a palavra, ouse acreditar na palavra de Deus, mesmo que todas as circunstâncias, mesmo que sua vida esteja difícil demais, e seja difícil demais para acreditar que Deus pode mudar a sua história. Deixa eu te dizer: levante os seus olhos, levante os seus olhos, Ele é fiel, Ele é fiel. Eu coloquei aqui aquilo que nós damos atenção, falando agora sobre Pedro e sobre João. Aquilo que nós damos atenção revela as nossas prioridades. Repetindo, aquilo que nós damos atenção revela as nossas prioridades. Como eu falei antes aqui, aqueles homens talvez já tinham visto aquele homem ali naquela porta muitas vezes, mas para eles aquilo era mais um mendigo, era mais uma pessoa necessitada. Talvez algumas vezes eles até passaram ali, ajudaram, deram uma esmola, mas agora eles receberam uma nova perspectiva de vida.
Agora Deus, o Espírito Santo de Deus estava habitando neles. Agora as palavras de Jesus parecia que eram mais reais. Quando Jesus falou: olha, eu não vou estar com vocês, mas eu vou enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus vai capacitar vocês, vai usar vocês. Vocês farão coisas maiores até mesmo do que eu fiz. Parece que agora aquelas palavras mudaram a forma que aqueles homens viam as pessoas e a forma que eles entendiam até a vida. Aqueles homens haviam passado por aquele homem muitas vezes, mas agora aquele homem se torna prioridade. Olha só, eles estavam indo fazer uma coisa muito importante. Eles estavam indo orar e eles tinham todas as desculpas do mundo para passar por aquele homem e não fazer nada, até porque se fossem os espirituais de hoje, eles diriam: não, nós precisamos orar, nós precisamos estar no templo, nós precisamos estar na casa do Senhor. Não existe nada mais importante do que estar na casa do Senhor. Mas quando nós temos um encontro com Deus, quando o Espírito Santo de Deus enche a nossa vida, Ele muda as nossas prioridades, Ele muda a nossa agenda, Ele muda aquilo que nós muitas vezes estamos fazendo, Ele muda os nossos sonhos, Ele planta novos sonhos em nossos corações, Ele muda o rumo das nossas vidas. E perceba que aquilo que nós damos atenção é a nossa prioridade. Agora a prioridade na vida daqueles homens é fazer a vontade de Deus, é atender a agenda do Pai, não é simplesmente fazer a vontade deles. Eles tinham uma agenda, eles estavam indo ao templo, eles iriam orar, eles iriam passar um tempo ali, mas agora Deus no meio do caminho chama a atenção deles. O Espírito Santo de Deus talvez incomoda eles, a agenda deles é mudada e eles colocam os olhos naquele homem e agora eles param para falar com aquele homem. Aquilo ali agora era prioridade. Muitas vezes, queridos, nós queremos fazer o que nós queremos fazer, e é aí onde mora um grande problema nas nossas vidas. Nós perdemos oportunidades de Deus usar as nossas vidas, nós perdemos oportunidades de Deus nos abençoar, nós perdemos oportunidades de sermos usados por Deus, porque simplesmente nós queremos fazer a nossa agenda. Muda a agenda do camarada e ele fica bravo, ele fica nervoso. Eu tenho aprendido, queridos, a dar graças a Deus em todas as coisas. Às vezes algumas coisas acontecem, um contratempo acontece, o pneu fura. Eu não sei, teve um tempo atrás aí que estava furando meu pneu toda semana, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu já estava expulsando o demônio do pneu. O inimigo entrou no pneu do carro, estava ali mordendo o pneu, sei lá o que ele estava fazendo. Mas eu tenho aprendido a dar graças e a entender que Deus controla todas as coisas e que algumas vezes Deus pode mudar a minha e a sua agenda, porque Ele quer usar as nossas vidas. Muitas vezes porque Ele quer nos livrar, muitas vezes porque Ele quer nos abençoar, muitas vezes porque Ele quer que a gente se encontre com uma pessoa, talvez que Ele vai usar para abençoar as nossas vidas, mas a gente não se encontraria se a nossa agenda não fosse mudada. E muitas vezes no meio do caminho, no meio da nossa caminhada, Deus muda a nossa agenda e a gente fica bravo com Deus, a gente fica indignado com Deus. Alguma coisa acontece, imprevistos acontecem, meu carro quebrou, e a gente briga com Deus, a gente reclama com Deus. E muitas vezes por causa de um problema, muitas vezes por causa de uma mudança de plano, existia um propósito onde Deus queria te abençoar, onde Deus queria usar a sua vida, e você está reclamando. Diga amém. Quando nós começamos a entender isso, que nós entregamos as nossas vidas a Deus, nós entendemos que Ele guia os nossos passos, nós entendemos agora que a nossa agenda, nós entendemos que agora nós queremos fazer a vontade dEle, nós entendemos que agora nós queremos cumprir os propósitos, os planos, os sonhos que Ele tem para as nossas vidas. A gente precisa entender que a gente precisa ser guiado. Talvez os nossos planos, talvez os nossos sonhos tenham que ser deixados um pouco de lado para que os planos e sonhos dEle se concretizem na nossa vida. Aqueles homens, eles foram sensíveis. Se eles não tivessem ouvido a voz do Espírito Santo de Deus naquela tarde, às 3 horas da tarde naquele dia, um homem talvez que há 40 anos estivesse ali, talvez iria morrer naquela situação, mas alguém foi sensível o suficiente para entender naquele momento que a vontade de Deus era curar aquele homem. A vontade de Deus é que uma palavra de encorajamento fosse liberada, de cura, de restauração fosse liberada sobre a vida daquele homem. Quantas vezes será que nós perdemos oportunidades de Deus nas nossas vidas porque somos egoístas demais? E aí aquele encontro acontece,
Pedro olha para aquele homem e diz: olha para mim. O homem olha, e a Bíblia vai dizer que ele presta atenção. Ele fixa os seus olhos em Pedro, esperando e vendo o que ele iria receber. Talvez não era o costume das pessoas dizer: olha para mim, rapaz. Talvez as pessoas simplesmente jogavam uma moedinha, jogavam um troco ali, continuavam a sua caminhada, iam para a sua reunião. Mas agora algo diferente acontece. Olha para mim. Aquele homem talvez toma um susto e fica olhando: rapaz, o que vai acontecer? O que esse homem vai falar? Será que ele vai brigar? Será que a esmola vai ser boa? O que será que vai acontecer? A Bíblia diz que ele presta atenção, ele fixa os olhos em Pedro e fica esperando o que vai acontecer. No versículo 6 diz assim: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Aquele homem estava esperando algo, dinheiro, que é o que as pessoas podiam dar para ele. Ele estava esperando receber um troco, uma moeda, sei lá, uma caridade, alguém queria ajudar ele. Mas a Bíblia diz aqui que Pedro olha para aquele homem e diz assim: olha, você está esperando receber alguma coisa? O que você está esperando eu não tenho para te dar. Eu não tenho nem prata nem ouro, isso eu não tenho. Mas eu tenho uma coisa que você precisa. O que eu tenho é o nome de Jesus. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Deixa eu te dizer uma coisa: o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder para curar. O nome de Jesus tem poder para transformar. O nome de Jesus tem poder para restaurar o seu casamento. O nome de Jesus tem poder para curar dos seus filhos. O nome de Jesus tem poder para salvar. O nome de Jesus tem poder para mudar a sua história. O nome de Jesus não é o pastor, não é a igreja, não é a religião, não é o seu chefe. Ninguém pode mudar a sua vida, mas Jesus, o Nazareno, Jesus Cristo, este nome pode e quer mudar a sua vida, mudar a sua história, curar o seu coração, curar o seu casamento, curar as feridas, curar a sua doença, curar a sua enfermidade. Este nome pode, Jesus Cristo, e Ele está neste lugar nessa noite. Se você crê, se você prestar atenção. O problema é que muitas vezes a gente vem à casa de Deus e a gente fica assim, parece que nada está acontecendo, estamos à porta, Gui, acho que não é para mim, é para o irmão que está do meu lado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Ele está neste lugar, porque é promessa. A palavra dele diz que onde estivessem dois ou três reunidos em seu nome, ali ele estaria. Ele está neste lugar nessa noite. Ele é o nome sobre todo nome. Não existe poder maior do que este nome. Ele está acima do diabo, ele está acima dos demônios, ele está acima da doença, ele está acima da dificuldade. Este nome tem poder. Seja curado em nome de Jesus. Seja curada em nome de Jesus. Jesus Cristo, Nazareno. Eu não tenho um troco para te dar, mas seja curado em nome de Jesus nessa noite. Seja curada, seja liberto, seja liberta em nome de Jesus Cristo nessa noite. Receba a transformação do Pai na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Saia deste lugar diferente nessa noite, em nome de Jesus. Você não chegou à toa neste lugar. Deus quer mudar a sua história, e Ele quer, Ele está disponível. Ele veio nesta casa, nesta noite, porque Ele queria mudar a sua história. Aí você diz: que maravilhoso. Aí Gui, então termina assim, né? Aí Pedro olhou e disse: está curado em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem levantou e andou. O nome de Jesus tem poder. Não foi isso que aconteceu. No versículo 6 diz assim: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. O homem andou? Não andou na mesma hora. Pedro podia ter ficado olhando e falado: vamos esperar ele andar. Não andou. No versículo 7 diz assim: e tomando-o pela mão direita, o levantou. Pedro liberou uma palavra:
Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Depois que ele liberou essa palavra, o que ele fez? Ele estendeu a mão e levantou. Sabe que isso me ensina, querido? Isso me lembra de um versículo da Bíblia que diz que a fé sem obras, ela é morta, de nada adianta. Muitas vezes esse tem sido o nosso grande problema. Nós somos conhecedores das promessas, nós conhecemos a palavra, nós sabemos que o nome de Jesus tem poder para me curar, nós sabemos que o nome de Jesus pode me transformar, nós sabemos que o nome de Jesus pode mudar a minha história, sim, mas o problema é que muitas vezes a gente pega essa palavra e não faz nada com essa palavra. A fé sem obras, acreditar sem fazer nada, traduzindo para a versão atual, a fé, saber que pode acontecer e não fazer nada, acreditar e não fazer nada, de nada adianta. Ele libera uma palavra, mas depois da palavra liberada, a Bíblia vai nos dizer que Pedro estende a mão, pega aquele homem, levanta aquele homem. Então a Bíblia diz que os pés daquele homem se endireitam, aquele homem começa a pular, aquele homem começa a andar. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus quer sim mudar a sua história, Deus quer sim restaurar a sua família, Deus quer sim fazer algo extraordinário na sua vida, mas você precisa fazer alguma coisa também. Diga amém. A vontade de Deus é restaurar o seu casamento, com certeza. A vontade de Deus é fazer uma obra na tua casa. A vontade de Deus é que os problemas acabem. A vontade de Deus é que você viva num lar feliz, com certeza. Mas não adianta você acreditar que Deus quer e você não fazer nada. Você precisa ser a mudança, você precisa dar um passo. Se você crê, porque você crê, você faz alguma coisa. Senão você nem faria nada. Se você não acreditasse que Deus poderia fazer alguma coisa, você não faria nada. Mas como você acredita nas promessas, você sabe que Deus pode fazer, então você começa a dar passos, você começa a tomar atitudes. Deus pode fazer, Deus vai fazer. A palavra dele diz que ele vai fazer. Então porque ele vai fazer, eu vou começar a trabalhar também, mesmo não sentindo nada, mesmo parecendo que está sendo à toa, mas eu acredito que ele é fiel. Ele vai fazer uma obra, na hora certa vai acontecer. A minha parte eu vou fazer. Então o marido começa a ser mais gentil com a esposa, então ele começa a ser diferente, então ele pede perdão a quem ele precisa pedir perdão. E aí parece que depois que isso acontece, Deus começa a fazer e trabalhar. Muitas vezes nós sabemos demais, a gente sabe das promessas, estamos como se fôssemos obesos da religião, conhecemos as escrituras, sentamos todos os dias na igreja, a gente se alimenta, a gente come. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu fazer uma comparação. Você que é fitness, você que faz academia, você sabe que você tem que comer o franguinho lá, tal, comer tudo direitinho, come tudo aquilo, aquela quantidade, aquele bando de frango, aquela coisa para ficar mais fortinho, e senta na cadeira de casa, senta no sofá, liga a televisão e não faz nada. Você acha que vai funcionar? Mas na vida espiritual a gente quer milagre, só milagre, Jesus. Porque Deus é um Deus de milagre, então a gente quer milagre. A gente sabe das promessas, mas a gente age como se não acreditássemos, porque não fazemos nada com aquilo que recebemos. Deixa eu te dizer uma coisa, é tempo de nos levantarmos, é tempo de estendermos a mão, é tempo de darmos passos em direção naquilo que nós estamos ouvindo. Deus está falando com você nessa noite, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer fazer uma obra na sua casa, Ele quer mudar o seu relacionamento, Ele quer te curar, mas você precisa fazer alguma coisa, você precisa dar um passo. Em nome de Jesus, anda. O homem talvez ficou olhando, pensando: ih, rapaz, os pés estão tudo torto, nunca andei na vida, como é que é esse negócio? Pedro estende a sua mão e tem horas que a gente precisa de um puxão na orelha, tem hora que a gente precisa de um pastor bravo dizendo: levanta, meu filho, faz alguma coisa com a sua vida, comece você a mudança que você precisa. Quem sabe Deus não está esperando um passo teu, quem sabe Deus não está
pronto para te abençoar e mudar a sua história, mas você está aí esperando demais. Deixa eu te dizer uma coisa: é tempo de você se levantar, é tempo de você fazer alguma coisa, é tempo de Deus na sua vida. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje, não deixe para depois aquilo que você pode fazer hoje. Levante, se coloque de pé. Deus tem uma obra maravilhosa para fazer na sua vida, você crê nisso? Aplauda o Senhor Jesus. Fique de pé no seu lugar. Se você recebe essa palavra, se você acredita nas promessas, é tempo de você começar a fazer alguma coisa. Você já sabe que é possível, você já sabe que Deus quer, você sabe que Deus quer transformar, que Deus quer fazer, você sabe disso. Aquele homem naquele momento entendeu: puxa, tem uma chance para mim. Mas ele soube aproveitar aquela chance que Deus estava dando para ele. Quando o homem gruda na mão dele, ele levanta e pula do lugar dele, sai saltitando, sai correndo. O nome de Deus é glorificado. As pessoas ficam abismadas com o que Deus faz na vida daquele homem, porque não era este o coxo, não era este aquele que não andava, não era este que ficava ali na beira do templo. Deixa eu te dizer uma coisa, eu sempre digo isso e é verdade. As pessoas vão olhar para mim, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: não é aquele que é ex. Aqui tá cheio de ex, é ex-drogado, é ex-maluco, é ex-prostituta, é ex-quebrado, é ex-lascado. Aqui é o lugar de ex. Sabe por quê? Porque Deus quer mudar a sua história, e Ele vai mudar a sua história se você desejar. Você vai ser mais um ex que está dentro deste lugar. Você vai ser aquele que as pessoas vão olhar para a sua vida e vão dizer: certamente Deus trabalhou, certamente Deus fez alguma coisa na vida desta pessoa, certamente. Deixa eu te dizer uma coisa: o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida, em nome de Jesus. Por isso, faça alguma coisa. Se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor Jesus nessa noite, celebre, agradeça, diga: eu vou mudar, diga: eu vou fazer alguma coisa. Você nessa noite, porque você precisa aprender a fazer alguma coisa. Ora você. Já vamos começar a praticar a palavra. Você ora, você toma postura, você muda, analisa, deixa o Espírito Santo de Deus falar na sua vida áreas que você precisa mudar e começa a mudar. Você não precisa do pastor ficar falando toda vez: não, muda e vai. Você precisa fazer alguma coisa. Quando você se posicionar, quando você mudar as suas escolhas e atitudes, você vai perceber que parece que Deus está abençoando mais do que você merece. Parece que agora a coisa está acontecendo. Seja a mudança. Comece você, e você vai ver. É como Pedro saindo do barquinho. Para andar sobre a água, primeiro ele saiu. Para ver o milagre acontecendo, ele teve que dar um passo. É tempo de nós levantarmos. É tempo de vivermos o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Faça alguma coisa em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus.